Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula aqui na Academia Simetria Feminina. Hoje nós iremos conversar sobre um tema muito interessante. Como vencer a procrastinação? Como fazer o que deve ser feito? Como ter motivação? Como ter prazer? E o que é que está acontecendo que as pessoas simplesmente não conseguem fazer todas as suas atividades? Nessa aula de hoje, você vai entender todo o mecanismo que acontece na sua mente e vai ter estratégias para driblar tudo isso e ter uma vida mais produtiva, mais feliz e realizada. Afinal, a gente precisa realizar os nossos sonhos e ninguém vai fazer nada pela gente. Eu vou abrir aqui os slides, você vai me ver muito com a cabeça um pouquinho baixa, porque eu estou olhando para o computador. Eu estou com a tela aqui na minha frente, com a câmera, e olhando aqui para o computador. Vou apresentar aqui, deixa eu cancelar, que às vezes dá um probleminha. Deixe ver aqui, cancelar. Boa noite, já iniciamos a aula e aqui eu vou só abrir o slide. Vamos lá, gente, como tá ruim de abrir esse slide hoje. Vamos lá, cancela. E agora, abrir a janela. Gente, não estou conseguindo abrir esse slide. Essa coisa do ao vivo, o ao vivo é maravilhoso, mas deixa eu ver só aqui. Volta. Gente, eu quero só apresentar aqui, abrir. Agora foi. Agora, tudo certo. Para você que entrou na aula agora, seja bem-vinda e a gente vai iniciar a nossa aula. Eu peço que esteja com papel e caneta na mão para anotar todas as dúvidas, porque ao final você vai poder fazer as suas perguntas. E vença a procrastinação e tenha a vida dos seus sonhos. Como a gente procrastina, né? Isso não acontece só com você, não. Isso acontece com todo mundo. Comigo e com toda a população. Até porque uma baixa porcentagem de pessoas são extremamente focadas. A maioria perde o foco. E a gente vai entender por que a gente perde tanto foco na vida e deixa de fazer o que precisa ser feito. Quem quer chegar ao topo da montanha? Todo mundo, né? Quem não quer chegar ao topo da montanha? E o topo da montanha pode ser os seus sonhos, porque geralmente a gente pensa que o topo da montanha é comprar um jatinho, é ser presidente de uma multinacional. Talvez o topo da sua montanha seja conseguir realizar todas as tarefas que você deseja fazer. O topo da montanha de cada pessoa não é igual. Cada um tem seu topo da montanha. E cada pessoa tem um sonho ou vários sonhos e realizá-los exige disciplina. E essa disciplina foi se perdendo ao longo do tempo e nunca tivemos, como agora, uma geração que simplesmente não consegue iniciar as suas tarefas. Você já percebeu no problema que a gente está tendo ultimamente? A gente simplesmente não consegue iniciar as nossas tarefas. E a procrastinação virou uma palavra da moda. Até 20 anos atrás, a gente não ouvia falar em procrastinação. Inclusive, era uma palavra, por mim, desconhecida há 20, 25 anos atrás, eu nem conhecia essa palavra. Depois ela foi começando a ficar cada vez mais comum. E essa palavra, entrando na rotina da nossa sociedade, diz muito sobre os nossos hábitos.
como vivíamos antigamente e como vivemos hoje. Vamos lá. Quando eu falo como vivíamos antigamente, é como na época das cavernas, tá? É para lá que a gente vai viajar. Somos animais. Eu, você e todo mundo somos animais racionais. Estamos aí na classe dos mamíferos. Então, os lobos, por exemplo, são mamíferos. Então, estamos aí na classe dos lobos, dos primatas, né? Somos animais. E para sobreviver naquela época das cavernas, nós precisávamos caçar e coletar frutos e grãos. E na natureza, eu não sei se você já percebeu, não sei se você já morou em sítio. Eu já passei um bom pedaço da minha vida no sítio. E na natureza nada é fácil. Se você quiser um coco, você tem que subir o coqueiro. Se o coqueiro não for anão, que existe uma categoria de coco anão, mas se ele não for anão, você tem que subir o coqueiro gigantíssimo, altíssimo, para pegar um coco ou um cacho de coco. Se você quiser comer banana, a banana não vai ficar descascada para você. Você tem que ir lá na bananeira, cortar o cacho de banana, se enrolar ali na nódoa da banana para ter banana em casa. Se você quiser comer jaca, idem. Você tem que ir lá, abrir a jaca, tirar o bambão. Aqui em Alagoas a gente chama aquele negócio do meio da jaca de bambão. Fica todo grudado para comer jaca. Ou seja, na natureza, nada, absolutamente nada, vem com facilidade. Então, o homem precisava caçar e coletar. Porém, para ter essa fartura, né, ele pegava o que era mais fácil. Então, vamos lá. Na natureza, nada é fácil. Mas o homem foi fazendo assim, ó. Entre subir uma montanha para pegar um animal e pegar um animal mais baixo, obviamente que eu vou pegar o mais baixo. E o nosso cérebro foi sendo treinado justamente para pegar o que era mais fácil, tá? Nessa busca pelo que era mais fácil, o cérebro foi buscando prazer e evitando a dor. Isso fala muito sobre a nossa sociedade hoje. Aliás, até Freud, ele fala sobre o princípio do prazer. Por exemplo, ninguém faz sexo porque é para reproduzir, não. A gente só faz sexo porque é prazeroso. A gente não come porque, olha, eu preciso me alimentar, porque eu preciso colocar cálcio, ferro, glicose, vitaminas, proteínas no meu corpo. Não, a gente come porque é gostoso comer. A gente não dorme, não é porque assim, eu preciso dormir, porque se eu não dormir eu vou ter um infarto, vou ter altos níveis de estresse e cortisol. A gente dorme porque é gostoso. Apesar dessas funções, sexo, ser a perpetuação da espécie, comida nos mantém vivos e sono nos mantém regulados, nós não fazemos isso porque é para fazer o bem, apenas porque é prazeroso. Então, nosso cérebro, até hoje, ele busca pelo prazer e ele evita a dor. E eu preciso começar a girar uma chavinha aqui na sua mente. Decisões difíceis hoje vão gerar uma vida fácil para você. Decisões fáceis hoje vão gerar uma vida difícil para você. E eu quero que você medite nessa frase e anota aí. Decisões difíceis, vida fácil. Decisões fáceis, vida muito, muito difícil. Eu quero fazer agora, abrir um capítulo e falar sobre a dopamina. É a palavra da moda, todo mundo fala sobre ela, tem até livro falando sobre a geração dopamina. Mas o que é a dopamina? O que ela faz no nosso corpo e por que ela é tão importante para a nossa sobrevivência? A dopamina
é um neurotransmissor que atua regulando o nosso humor e o nosso prazer. Então, se você é uma pessoa bem-humorada, você tem grandes quantidades de dopamina em você. Se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa triste, depressiva, você tem baixos teores de dopamina em você. Então, ela organiza e ela regula o nosso humor e o nosso prazer. Mas também a dopamina regula a nossa motivação. E presta atenção nesse slide, motiva a ação. É a dopamina que motiva, que nos impulsiona a agir da forma que a gente deveria agir com as nossas atividades. E a dopamina, ela tanto pode ser boa, como ela pode ser ruim. Sim, meu bem. A gente pensa que dopamina só traz coisas maravilhosas para a nossa vida, e isso não é verdade. Eu quero que você entenda que a dopamina regula prazer. Bota isso na sua cabeça. Prazer, 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 prazer. Porém, ela tanto pode ser boa como ela pode ser má. Em que sentido? O vício, ele é um gerador de dopamina. Por isso que ela pode ser boa e ela pode ser má. E o que é que o vício causa? Prazer, prazer, prazer. Ora, se a dopamina ela motiva a nossa ação e ela é responsável pelo prazer, 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 significa que onde eu coloco a minha atenção e o meu prazer, a dopamina estará lá. E essa informação é tão importante porque isso vai girando chaves na sua mente. E eu preciso fazer todo esse preâmbulo, toda essa introdução, para quando eu chegar nas tarefas e nas atividades, você entenda realmente o que você está fazendo. Então, por exemplo, nós evitamos o que é ruim para ter prazer, sim ou não? Ai, eu vou, meio-dia em ponto, pegar uma enxada e capinar um lote. Isso não é prazeroso. A gente não vai querer fazer. Mas, ai, vou sentar ou deitar na minha cama, ligar o ar-condicionado, ligar a Netflix, pegar um pote de sorvete. Prazer, 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 prazer. Enquanto capinar um lote seria a limpeza do lote, a probabilidade de construir ou de vender, porque ele fica mais bonito, a gente não quer. O que é que a gente quer? O prazer de estar com um pote de sorvete, Netflix e um quarto bem fresquinho com ar-condicionado. Então, o sorvete, o celular, o sexo, a pornografia, a comida são geradores de dopamina. O vício em crack nada mais é do que dopamina. O vício em pornografia nada mais é do que dopamina. O vício, a compulsão alimentar, nada mais é do que dopamina. Então, ela é tanto boa quanto má, dependendo do que você coloca a sua atenção sobre ela. E aí você pode estar se perguntando, né? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com o vício do povo? Não tenho nada a ver com o vício do povo. É que o cérebro procura a dopamina mais fácil e farta. E a dopamina, ela não é tão... A dopamina boa, deixa eu trazer isso aqui para você. A dopamina boa, ela não é fácil e farta. Quem é fácil e farta é a dopamina ruim. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular. E o celular, presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Lembra que eu iniciei a aula dizendo que há 25 anos atrás, a palavra procrastinação quase não era conhecida? Há 25 anos atrás, os nossos celulares não tinham uma telinha de rolar. Há 25 anos atrás,
A maioria nem tinha telefone celular. E se tinha, era aquele de botãozinho. A gente não ficava deslizando a tela. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ninguém reclamava que não tinha motivação para fazer as coisas. E hoje, nós acordamos, pegamos o celular e vamos nos enchendo de quê? Dopamina. Dopamina. Enquanto a gente rola, é só um vídeo, é só 30 segundos, é só 1 minuto e meio. Dopamina, dopamina, dopamina. E o que é que um animal saciado faz? Se você tem gato, cachorro, papagaio, periquito, seja lá que animal for, se ele estiver saciado, de buchinho cheio, o que é que ele faz? Deita e dorme. Um animal saciado, ele deita e dorme. Então, quando eu pego e acordo e pego o meu celular e vou me enchendo dessa dopamina, eu não tenho mais motivação para absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. E eu passo o meu dia me arrastando, fazendo... Ai, meu Deus, eu não tenho tempo, eu não consigo. Você consegue. Você só está viciado em celular. E a gente precisa entender que o nosso cérebro tem uma caixa do bom e do ruim. Isso aqui precisa gerar uma transformação tão grande na sua cabeça que você vai colocar as coisas no lugar certo, tá? No lugar certo. Eu vou te ensinar a colocar as coisas no lugar certo. Caixa do bom e do ruim. Quando eu uso a dopamina fácil e abundante, fácil e abundante. E essa dopamina fácil e abundante? Pornografia, celular, comida, sorvete, série na Netflix, tá? Isso tudo, eu estou usando o celular porque tudo a gente faz aqui. Mas dopamina fácil e abundante, pornografia, masturbação, Netflix, sorvete, comida, chocolate, dopamina fácil e abundante. Quando eu uso essa dopamina fácil e abundante, eu tenho um excesso no meu sistema. Eu fico inundada de dopamina, cheia. Você lembra? Eu preciso trazer esse exemplo para você. Você lembra que os médicos começaram a dizer não tome remédio por conta própria, porque as bactérias vão ficar resistentes ao antibiótico? É a mesma coisa. Eu fico cheia dessa dopamina fácil e abundante, mas o meu sistema, o meu organismo, ele precisa encontrar o equilíbrio, a homeostase. Homeostase, no termo médico, é uma palavra que gera equilíbrio. Ele precisa procurar essa homeostase. E aí, eu começo a ficar mais resistente à dopamina. E quando eu fico resistente à dopamina, eu preciso cada vez mais de um nível maior de prazer. Vou dar um exemplo com o uso das drogas. Era só um baseado. Só um baseado. Mas aí o meu corpo ficou resistente àquele prazer do baseado. Eu preciso de cocaína. Aí meu corpo ficou mais resistente, eu não tenho mais aquele prazer. Eu preciso de LSD. Mas aí o meu corpo ficou mais resistente. Eu não sinto mais prazer. Eu preciso de crack. E eu vou cada vez mais descendo ladeira abaixo em busca desse prazer que eu não vou mais
conseguir alcançar, porque o meu corpo já está resistindo à dopamina. Mas, Débora, eu não uso drogas. Eu não sou viciada em pornografia. Não sou viciada em comida. Então, como é que eu aplico isso na minha vida? Muito simples. Este camaradinho aqui, ele vai te dando um nível de dopamina, certo? Que o livro. Deixa eu pegar aqui um livro para. Né, eu sou uma pessoa muito teatral quando eu dou aula. Eita, vou dar uma aula sobre gratidão, tá? Vou dar uma aula sobre isso aqui. Mas vamos lá. Quem antigamente tinha prazer em ler um livro? A gente sentava, abria o livro e lia por horas e horas. E era tão gostoso, e era tão prazeroso. Hoje, as pessoas não conseguem mais abrir um livro e ler. O prazer de ler um livro não existe mais. Ou a gente até começa, lê uma página, 2, 3, aí o que é que a gente faz? Pega o celular. Aí depois lê outra, pega o celular. E lê outra, pega o celular. Então, a gente não tem mais a dopamina vinda de uma boa leitura. A gente está buscando cada vez mais a dopamina fácil e abundante. Então, a gente fica resistente ao livro, resistente às nossas atividades. E aí você pode dizer assim, mas Débora, como é que as minhas atividades podem me gerar dopamina? A sensação do concluído é muito gostoso. É muito gostoso. Quando eu fiz essa aula, vocês estão falando com uma pessoa aqui que fez essa aula num nível, como é que eu posso dizer? Eu passei para mim mesma, eu vou sentar e só saio dessa cadeira quando eu terminar. Eu prometi cumprir. E a sensação gostosa, eu consegui. Isso gerou em mim dopamina. Mas essa dopamina que foi gerada em mim não foi a fácil e abundante, foi a dopamina difícil. Mas quando eu gero dopamina fácil e abundante, eu fico resistente à dopamina difícil. Ou seja, eu não quero mais fazer aquelas atividades que eu preciso fazer. Eu só quero aquilo que é mais fácil e mais prazeroso para mim. E aí a gente fica com dificuldade. Lembra que a gente estava aqui naquele exemplo da resistência à dopamina? A gente fica com dificuldade de gerar dopamina. Não é à toa que nós somos a geração mais depressiva da história. E isso tem a ver com dopamina. E isso tem a ver com isso aqui. E isso tem a ver com o que a gente busca fácil, porque nós queremos recompensas fáceis. E aí vamos falar sobre a caixa do bom e do ruim. Olha, anota as perguntas no final, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas. Caixa do bom e caixa do ruim. Caixa do bom. Mão do bom. A mão do bom é a mão desse anel lindo aqui. É o lugar no cérebro que armazenamos todas as nossas experiências boas, que geram dopamina. Caixa do ruim é o lugar que depositamos tudo que a gente quer evitar, porque não gera dopamina. Pacote completo. Porém, sem perceber, vamos colocando as experiências boas. O que é que a gente faz? A gente pega a experiência boa, bota na caixa do ruim, pega a experiência ruim, bota na caixa do bom. Você entendeu? Gira essa chave, pelo amor de Deus. Caixa do bom, experiências que geram dopamina. Caixa do ruim, experiência que não gera dopamina. Pacote completo. Eu pego a experiência ruim, coloco na caixa do bom. Pego a experiência que deveria ser boa e coloco na caixa do ruim. Você ficou confusa? Vamos lá.
Onde você busca prazer? Eu tenho certeza que se você olhou para esse slide, o primeiro lugar que você olhou foi para a tela do celular. Eu coloquei essa telinha de celular aqui nesse slide de propósito. A dopamina do celular e das comidas ruins é tão grande que qualquer outra coisa se torna chata e sem graça. E você perde a energia. Vamos lá. Ler um livro, eu gostava muito. Hoje, para ler um livro, é uma tortura. Comer frutas, ai, negócio sem graça. Fruta. Um sorvete, uma batata frita, um hambúrguer, é muito melhor. Fazer as atividades, sejam elas quais forem, academia, as atividades da casa. Ai, meu Deus, que saco. Negócio cansativo. Não tenho energia para nada disso, porque eu só vivo cansada. E o oposto também é verdadeiro. E aí eu coloquei, né? O oposto é verdadeiro, tem um tracinho limpeza. Vamos lá. Como é que o oposto é verdadeiro? Se eu coloco na caixa do bom, fruta é bom. E eu começo a dizer para mim, fruta é bom. Fruta é delícia. E começo a acostumar o meu organismo com fruta. Em breve, o sorvete vai estar... é doce demais. Vamos lá. Digamos que você esteja num processo de reeducação alimentar. E aí você deixou de lado o açúcar. E aí você se acostumou com o paladar das frutas. Você percebe que quando toma um refrigerante ou come um doce, para você é doce demais, aquilo já, né? O contrário também é verdadeiro. Quando eu tomo muito sorvete, com muito hambúrguer, muita batata frita, quando eu como algo mais saudável, aquilo perde a graça na minha boca. O que foi que eu fiz? Eu coloquei o que era bom, fruta, comida saudável, exercício físico, fazer as atividades da minha vida, do meu progresso na caixa do ruim, e coloquei caixa do ruim, caixa do ruim. Foi que eu coloquei na caixa do ruim? Fruta, alimentação saudável, exercício físico, as atividades, coloquei na caixa do ruim. Hambúrguer, celular, vídeos XYZ, eu coloquei na caixa do bom. E nessa troca, nessa inversão, eu perco a graça naquilo que deveria ser bom e tenho dopamina naquilo que é ruim. Por isso que tem aqui, né? A dopamina do celular, das comidas ruins é tão grande que qualquer outra coisa se torna chata e sem graça. E aí, o que é que acontece com você? Estou sem energia. Claro que você está sem energia, você não tem prazer. Quer ver? Quando você vai fazer uma atividade nova, digamos, hoje é o dia que eu vou realizar o sonho de uma viagem. Você está com a dopamina 1000. Aquilo tem muita graça para você, né? Então, vamos lá. E a gente precisa entender, chega, e a gente precisa entender que a gente está numa guerra. Sim, nós estamos numa guerra. E essa guerra só tem um vencedor. E essa guerra é contra você mesma. Então, vamos se preparar para essa guerra. Você pode ter tudo o que quer, desde que não seja ao mesmo tempo. Você deve decidir que está em guerra. Eu, Débora, estou em guerra contra a monstruosa procrastinação, contra a monstruosa preguiça. Eu estou em guerra contra ela. É você contra a sua fraqueza. E é uma escolha diária. E eu preciso ressaltar aqui que é uma escolha diária. Por quê? Hoje eu não vou. Hoje é uma escolha diária.
todo dia. É uma guerra. A guerra de levantar da cama. A guerra de não olhar para o celular. A guerra de fazer o que precisa ser feito. É uma guerra. E eu preciso saber se você está pronta. Vamos lá. O que fazer? Primeiro, celebrar o que é bom. Vamos lá. Isso aqui é uma técnica tão poderosa, tão poderosa. O exemplo, você vai para a academia. Esteira é algo maçante para você, é algo que você detesta. Então, o que é que você vai fazer? Hoje eu vou fazer 1 hora de esteira. A cada 20 minutos de esteira, você olha 20 minutos. Uhul! Eu consegui 20 minutos. Corre mais 20. Uhul! Eu consegui mais 20. Vai mais 20. 2, 4, 6. Mais 20. Uhul! Eu consegui mais 20. O que é que acontece? Toda vez que você celebra, o seu corpo gera dopamina. E aí o seu corpo vai querer mais daquilo que está sendo gerado em dopamina. Então, você pode enviar uma mensagem para alguém, por exemplo, seu marido, uma amiga, olha, eu estou em guerra contra a minha procrastinação, então eu preciso de alguém que eu celebre. Ah, mas eu não tenho ninguém para celebrar. Celebre sozinha, tá? Pareça uma louca, mas celebre. E isso gera dopamina e faz o seu corpo querer mais. Divida as atividades em bloco. Por exemplo, o guarda-roupa, o closet, seja lá a configuração que você tenha na sua casa. Está bagunçado. Você olha, chega a dar medo de começar a arrumar. Comece pela gaveta. Uma gaveta. Você só precisa de uma gaveta. Eu garanto, você só precisa de uma gaveta. Você começa pela gaveta, daqui a pouco você vai para outra gaveta, daqui a pouco você vai se enchendo de dopamina, e aí você já tem terminado todo o trabalho. Então, divida as atividades em bloco. Por exemplo, leitura de um livro. Você pode dizer, hoje, todo dia, eu vou ler um capítulo. Ou, todo dia, eu vou ler 15 minutos do livro. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia, 15 minutos de um livro. 15 minutos só. Terminou 15 minutos? Ai, mas é uma besteira, uma bobagem comemorar 15 minutos. Tem gente que não consegue se concentrar 5 minutos num livro. Celebre. Depois, escreve. Você pode ter um diário, né? Você pode ter um diário. Tá feito. Ou escreve no livro. Passou 15 minutos, escreve no livro. Tá feito. É guerra. Por quê? Você está guerreando contra quem? Contra você mesma, contra a sua fraqueza. E quando você diz que vai fazer alguma coisa e faz, presta atenção nisso aqui. Quando você diz que vai fazer alguma coisa e faz aquilo que você falou, você fica autoconfiante. E isso gera dopamina. O contrário também é verdadeiro. Quando você diz que vai fazer alguma coisa e não faz, você vai perdendo a fé e a confiança em si mesma. Aí daqui a pouco, sabe qual é o seu discurso? Olha, não vou nem prometer, não vou nem falar, porque senão eu não faço. Você tem esse discurso com você? Falta de autoconfiança. Como eu falei, o contrário também é verdadeiro. Quando eu digo que vou fazer algo e não faço, acredito menos em mim e na minha capacidade. Eu digo menos que vou fazer até nunca fazer. Perdão. E tem uma regra, eu uso essa regra na minha vida, juro que eu uso.
é a regra dos 2 minutos. Você tem apenas 2 minutos para fazer isso agora. Como assim? Fiquei confusa. Eu preciso guardar as meias. Se eu não for em 2 minutos, eu não vou mais. Eu preciso lavar os pratos. Se eu não fizer isso em, no máximo, 2 minutos da minha decisão, decidi, vou lavar os pratos. Se em 2 minutos eu não me dirijo até a pia, sentar, pegar o celular e fazer qualquer outra coisa, mas lavo os pratos. Então, guarda isso na sua mente e anota. Você tem 2 minutos. Eu tenho 2 minutos para fazer isso agora. Hoje, eu tive o meu suporte de celular para gravar vídeo quebrou ontem à noite. E eu precisei ir na rua para comprar. E aqui na rua que eu moro não tem nada de celular, precisei ir num lugar mais distante. Eu quis não ir. Olha só, eu quis não ir. Aí eu lembrei, Débora, você tem 2 minutos para fazer isso agora. Troquei de roupa e fui. Cheguei em casa, 8 e pouca da manhã. Fui cedinho, comprei. Cheguei em casa, era 8h20. Muito provavelmente, se eu não tivesse ido comprar nos 2 minutos que eu tinha, talvez eu nem estivesse dando essa aula hoje, porque eu estava com suporte quebrado. Você tem 2 minutos para você fazer o que deve fazer agora. Coloque as experiências na caixa correta. Falamos da caixa do bom e da caixa do mal, da caixa do ruim. E como a gente troca, eu pego a experiência boa, coloco na caixa, pego a experiência ruim, coloco na caixa boa. Precisa colocar as experiências na caixa certa. E aqui você vai se esforçar, tá? É esforço, é guerra, e é uma guerra diária, e é todo dia, todo dia, todo dia. Vou dar um exemplo. Ai, sexo. Que saco. Meu marido só sexo. Você está colocando sexo aonde? Sexo é bom. Você está colocando sexo na caixa do ruim. Daqui a pouco você não quer mais fazer sexo, porque você sempre está cansada. Sempre é ruim. Você colocou o que é bom na caixa do ruim. Ai, mas TikTok, Reels, aquilo que vai me deixar alegre, que vai me fazer fugir da realidade. Ah, isso é bom. Deixa eu sentar aqui, conversar com meu marido, ficar ali com ele sem o celular é ruim. Olha, eu peguei conversar, dialogar sem telefone celular, coloquei na caixa do ruim. Mas eu ficar sozinha no meu quarto é bom. Peguei o que era ruim, peguei o que é ruim, coloquei na caixa do bom. Então vamos lá. Caixa do bom. Treino. E a dor do. Ai, toda. Ai, aquela academia me mata. Vixe, como é ruim. Detesto exercício físico. Eu peguei o que é bom, coloquei na caixa do ruim. O que é que eu preciso fazer? Poxa, tô toda dolorida. Meus músculos, ó. Daqui a pouco eu vou estar gostosa. Entendeu? Comida saudável. Ai, meu Deus, que comida sem graça. Bem que deveria ter um ketchup, uma gordurinha aí. Eu peguei. O que é que eu faço? Gente, maravilha essa comida. Vou ter saúde, vou ficar gostosa e vou ficar mais saudável. Sexo, e aí vai, sexo com o marido, rotina na casa. Ai, meu Deus, que saco essa rotina. Eu não aguento mais essa rotina nessa minha vida. Nós precisamos de rotina para viver. Sem rotina, a gente morre. Sem rotina, a gente morre. Precisamos de um mínimo de previsibilidade. Então, meu Deus, que maravilha é a minha rotina. Eu acordo, tomo banho, faço minha meditação, meu devocional. Que maravilha é a minha rotina. Né? Fazer o que deve ser feito e agradecer por tudo.
Caixa do ruim, evitar. Celular, não treinar, comida que não é saudável, tempo de internet e reclamar. A gente precisa evitar todas essas coisas, mas a gente pega tudo isso e coloca na caixa do bom, que seria o ruim. E qual é o pacote completo? O cérebro é uma máquina de repetição e isso gera um hábito. Vida organizada e saudável, você precisa encontrar o conforto no desconforto. Essa frase é do Paulo Musi. Paulo Musi é um médico, eu sigo Paulo Musi, sou fã dele, e ele diz: encontre o conforto no desconforto. Ou seja, busque dopamina naquilo que você não quer fazer. Vamos lá. E agora, é uma técnica que é difícil, mas vai desintoxicar você. Toda pessoa que está viciada, ela precisa de um tempo de abstinência. E ela precisa ficar longe daquilo que vicia. Comida, celular, seja lá o que for, pornografia. Então, a gente precisa zerar a nossa vida. E como é que a gente faz? Você vai preparar um domingo, um sábado, um dia que você não esteja trabalhando, e você vai ficar 24 horas, um dia inteiro, totalmente sem celular, sem TV, sem YouTube, sem redes sociais, sem pornografia, sem nada. Um dia inteiro. Nada, nada, nada. Você vai se sentir muito sozinha, vai. E o objetivo é que você sinta conforto na sua própria companhia. Seus pensamentos vão querer te sabotar. Sim, vão querer te sabotar. E aí você vai fazer o quê? A faxina na casa, vai fazer as coisas atrasadas do seu trabalho, você vai ler, você vai fazer palavras cruzadas, você vai cozinhar, se exercitar. Tudo que está atrasado na sua vida, você vai colocar em dia nessas 24 horas. Sem celular, sem YouTube, sem nada. É um detox, tá? E aí, nesse detox, você vai precisar dormir corretamente também. Ou seja, dormir na hora certa e acordar. Ai, mas eu durmo muito tarde, eu não tenho sono. Tem. Acorde mais cedo. Se o seu costume é acordar 6 horas da manhã, acorde 5. Eu tenho certeza que à noite você vai ter sono para dormir cedo. Higiene do sono, sem celular, 1 hora antes de dormir. Ler o capítulo de um livro, por exemplo. E antes de dormir, você pode ler um livro relaxante. Pode ser um texto bíblico, pode ser um livro que relaxe a sua mente, que seja gostoso de ler. Bem, eu passei aquele zerando a vida, que foram 24 horas, sem tela, sem celular, sem YouTube, sem rede social, sem WhatsApp, sem pornografia, sem nada, tá? E agora eu vou passar para você o roteiro de 7 dias. Então, vamos lá. Um dia sem celular, sem rede, sem nada. Zera. No outro dia, imediatamente no outro dia, começou, segunda-feira, 1 hora de celular por dia. A maioria, ou todos os telefones, tem um dispositivo que você coloca o quanto de tempo gasto no celular. Então, você vai colocar ali que você quer usar 1 hora por dia. E você vai respeitar essa 1 hora. Mas você pode me dizer, eu uso o WhatsApp para trabalhar. Para isso, existe o WhatsApp web no computador. Você não precisa ficar com o celular na mão. E quando você estiver na sua mesa de trabalho, tire o celular, tire o tablet e fique apenas com o computador. Isso aqui, essas 3 caixinhas é de um dia só, tá? Isso tudo você vai repetir por 7 dias. Então, vamos lá.
1 hora de celular por dia durante 7 dias. Se usa o WhatsApp, usar o WhatsApp no computador. Nada de YouTube, nada mesmo, por 7 dias. Se consome conteúdo adulto, se consome pornografia, zera esse negócio. 10 minutos de meditação por dia e eu vou colocar no grupo da academia a meditação. Mas, se você não é da Academia Simetria Feminina e está vendo essa aula, você pode buscar meditação na internet. Não é meditação bíblica, tá? Você pode colocar meditação 10 minutos e você vai encontrar várias meditações guiadas. Coloca assim, meditação guiada, 10 minutos. O que você acha? Devocional diário com leitura bíblica, tá? E depois dos 7 dias, como é que fica? Um dia você zera, 7 dias você começa com essa rotina que eu acabei de explicar, e depois dos 7 dias você anda aqui, acordar, tomar meio litro de água. Ai, mas eu não gosto de água. Tomar meio litro de água, escovar os dentes, raspar a língua. Deixa eu abrir um parêntese sobre raspar a língua. Nós temos algumas bactérias na nossa língua quando a gente dorme, que a gente amanhece até com aquele bafinho. Quando a gente raspa a língua, além de melhorar o nosso hálito, as bactérias que impedem que a gente faça cocô. Sim. Você tem prisão de ventre e o seu problema pode ser as bactérias da sua língua. Elas estão atrapalhando o bom funcionamento do organismo e muitas vezes a absorção de vitaminas. Então, quando você raspa a língua, você melhora também a sua saúde. Então, vamos lá. Acorda, meio litro de água, escova os dentes, raspa a língua, treina. Seja lá que treino for, aeróbico, musculação, que você achar que deve. Banho. Depois do banho, 10 minutos de meditação. Depois de 10 minutos de meditação, café da manhã. Depois do café da manhã, devocional, leitura bíblica e as suas anotações daquilo que Deus falou com você. Se arrumar, ficar bonita e partir para a guerra. Você percebeu que não entrou o celular aí? Ah, mas na meditação o celular entra. Você pode colocar a sua meditação no computador. Tá? E lembrando, sempre, sempre, sempre que eu não coloquei aqui, celular para sempre, 1 hora por dia. Por quê? Porque todo vício, ninguém é curado de vício, tá? Ninguém, ninguém, ninguém. Então, uma pessoa que é viciada em álcool, se ela tomar o primeiro gole, ela vai cair. No celular, ai, mas eu já consigo, eu posso ficar 10, 20 minutos, eu consigo me controlar. Daqui a pouco você volta para o vício do celular novamente. Débora, isso quer dizer que eu não vou mais assistir Netflix, nem filme, nem nada? Não, nada disso. O problema está no celular, porque tudo nós acessamos por ele. E depois de você regular a sua rotina, você vai colocar as suas atividades de prazer. Mas saiba que todos esses streams de vídeo, de filme, eles foram feitos para viciar você. Não é à toa que você maratona uma série e não consegue ler 3 capítulos de um livro. Lembre disso. E aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, ele colherá. E eu gosto disso porque isso vale para o mundo espiritual e para a vida. Se eu colho procrastinação, se eu semeio procrastinação, eu vou colher uma vida péssima, de resultados péssimos. Se eu semeio uma vida de atividade, de proatividade, eu colho uma vida de resultados. E eu quero deixar aqui uma palavra para o seu coração. Tudo, como está escrito, o que o olho não viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E agora a gente vai para as perguntas. Vamos lá, quem tem pergunta pode começar a fazer. Pode abrir o microfone e fazer pergunta. Ninguém tem pergunta para fazer? Todo mundo entendeu? Gerlane, você que está aí caladinha, entendeu tudo certinho? Então, ok. A nossa aula fica aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, entendido todo esse mecanismo que acontece conosco e saber que é uma guerra contra você mesmo, contra a sua falta de energia e que você precisa se reorganizar para ter a vida dos sonhos. Um beijo grande. Tchau, tchau.